Olá, agora nós vamos falar da volta do Egito. Esse evento ocorreu entre 4 a.C. e 6 depois de Cristo. Não sabemos quando. E está relatado em Mateus, capítulo 2, versículos de 19 a 23. Vamos começar. Mateus, capítulo 2, versículo 19. Mas depois de Herodes ter morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu no Egito a José em sonho. A morte de Herodes, da qual José nos deu um relato muito comovente, aconteceu, de acordo com alguns comentaristas, dentro de 3 ou 4 meses após ele ter ordenado o ato sangrento da matança de bebês. E foi um terrível exemplo daquela vingança de Deus. Mesmo neste mundo, às vezes enfrenta seus inimigos e os de seu povo. Ele morreu comido por vermes, aos 71 anos de idade, após um reinado de quase 40 anos, tendo suportado doenças terríveis, prolongadas e repulsivas que o tornaram intolerável para si mesmo e para os outros também. E sua crueldade inata, sendo assim exasperada, ele se tornou mais bárbaro do que nunca. E pouco antes de sua própria morte, causou também a morte de Antípatro, seu filho primogênito, e herdeiro aparente de seu reino, sendo ele executado sob alguma suspeita infundada, apesar de o mesmo ser tão cruel como o pai. Deus, ao que parece, fez dele, de maneira notável, um terror para si mesmo e para todos ao seu redor. Herodes deixou 3 filhos, e o reino foi em sua morte dividido entre eles. A Arquelau foi dada a Judéia, Idumeia e Samaria. A Filipe, Bataneia e Traconite. Para Antipas, Galiléia e Pérea. Cada um deles também foi chamado de Herodes, e estes são os indivíduos que frequentemente são mencionados no Novo Testamento durante o ministério de Jesus e o trabalho dos apóstolos. Um anjo do Senhor apareceu no Egito a José. É a 3ª vez que isso acontece com José. Provavelmente o mesmo anjo que apareceu a ele antes e o instruiu a fugir para o Egito e permanecer lá até que lhe trouxesse a palavra novamente. Essa palavra agora lhe é trazida, e em obediência a ela, José retorna com a criança e a sua mãe para a terra de Israel. O Egito, outrora sede de perseguição e opressão para o Israel de Deus, é agora um refúgio para seu filho. Versículo 20. Dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Essas palavras mostram a perseverança da fé de José. Ele manteve os pés firmes no Egito, até ser chamado de volta ao seu país natal por um mandamento de Deus. Vemos ao mesmo tempo que o Senhor nunca desaponta seu próprio povo, mas presta-lhes ajuda oportuna. Porque já morreram os que procuravam a morte. Isso se refere a Herodes e a seu filho Antípatro. Esse seu filho Antípatro tinha a mesma disposição cruel de seu pai e foi morto pelo próprio Herodes cerca de 5 dias antes de sua própria morte. Antípatro era herdeiro aparente de sua coroa e era um príncipe tão cruel e ambicioso que havia conseguido a morte de seus 2 irmãos para abrir caminho à sucessão, e provavelmente seria um conselheiro e instrumento ativo na busca da destruição do Jesus recém-nascido e no aconselhamento ao abate dos bebês. E como esse Antípatro morreu 5 dias antes de Herodes, ambos podem ser mencionados nessas palavras do anjo. Já morreram os que procuravam a morte do menino. Versículo 21. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e veio para a terra de Israel. José obedeceu ao anjo e parece teria prazer em ir à Judéia, provavelmente a Belém, porque pelo seu próprio conhecimento das profecias, bem como pela declaração dos escribas, um relato que poderia ter recebido dos magos, ele imaginou que a educação de seu filho em Belém era tão necessária para o seu reconhecimento como Messias quanto o seu nascimento, que havia sido tão providencialmente ordenado que acontecesse ali. Versículo 22. Porém, ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, ele teve medo de ir para lá, mas avisado por divina revelação em sonho, foi para a região da Galiléia. Arquelau reinava. Quando José soube que Arquelau reinava na Judéia, teve medo de ir para lá, conhecendo a disposição ciumenta e cruel daquele príncipe.
Arquelau foi o sexto filho de Herodes, e o mais cruel de todos os que sobreviveram a ele. Seu pai o nomeou seu sucessor com a autoridade de rei. Mas Augusto deu a ele apenas o título de governante da nação, anexando seu governo a Samaria e a Idumeia. Ele teve medo de ir para lá. No começo de seu reinado, Arquelau massacrou 3.000 judeus de uma só vez no templo e foi posteriormente, no 10º ano do seu governo, banido por Augusto para Viena, na Gália, por causa de uma queixa apresentada contra ele pelo chefe dos judeus em decorrência de suas várias crueldades. José, portanto, fez muito bem em ter medo de se estabelecer em um país que estava sob o governo de um tirano tão cruel. Avisado por divina revelação. Sendo avisado de Deus em um sonho, José se afastou para as partes da Galiléia que estavam sob o governo de Herodes Antipas, um príncipe de caráter mais brando que Arquelau, mas depois tão hostil. Essa não é menos que a quarta mensagem que José recebeu do céu, desde que se tornou marido de Maria. Foi para a região da Galiléia, a parte norte da terra de Israel, onde moravam muitos pagãos, como veremos em Mateus 4,15, a Galiléia dos gentios. Com a intenção de construir 2 cidades, Jula e Tiberíades, Herodes Antipas se esforçou, por uma administração mais leve e promessas de imunidades consideráveis, atrair pessoas de outras províncias a se estabelecerem nelas. Além disso, ele estava em estado de inimizade com seu irmão Arquelau. Essa era uma circunstância mais favorável para a família de José. Assim, eles moravam em paz, segurança e conforto em Nazaré. Versículo 23. E veio habitar na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que ele será chamado de Nazareno. Ele veio habitar em Nazaré, cidade onde José morou antes de ir a Belém. Nazaré foi construído sobre uma rocha, não muito longe do Monte Tabor. O local era uma boa região, cheia de trigo e frutas de todos os tipos. O vinho, o óleo e o mel da melhor qualidade eram produzidos lá. Mas era um lugar tão desprezível entre os judeus que se tornou um provérbio entre eles, que nada de bom podia ser esperado dali. Nós vemos esse provérbio sendo citado em João, capítulo 1, versículo 46. E disse-lhe Natanael: pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. De modo que por meio deste foi cumprido o que foi falado, em efeito, por vários dos profetas, embora por nenhum deles em palavras expressas, pois essas palavras não são encontradas no Antigo Testamento. Mateus ouviu os homens falarem com desprezo de "o Nazareno", e, no entanto, as próprias sílabas daquela palavra também caíram em seus ouvidos em uma das mais gloriosas profecias messiânicas. O termo Nazareno pode ser uma referência ao termo hebraico para renovo, rebento, broto, ramo, de Isaías, capítulo 11, versículo 1. E uma vara brotará do tronco cortado de Jessé, e um ramo crescerá de suas raízes. Ele será chamado de Nazareno. Assim, ele será desprezado e rejeitado. Será uma marca de desprezo e censura pública. Mateus apresenta a imagem de Jesus como o verdadeiro Messias anunciado por Deus por meio dos profetas. E ele afirma que Jesus, o Messias, teve um início inesperadamente humilde, assim como o Velho Testamento havia predito. Em Isaías, capítulo 53, versículo 2. Pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como raiz de terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. E quando olhávamos para ele, não havia nele boa aparência para que o desejássemos. Nazareno. Cristo foi crucificado com essa acusação. Jesus Nazareno. Onde quer que a providência nos designe os limites da nossa habitação, devemos partilhar o vitupério de Cristo. Ainda que possamos nos gloriar em ser chamados por seu nome, asseguremos de que, se sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Glória a Deus. Até a próxima.